isso, né? E já estamos no ar. Já estamos no ar e já estávamos a conversar, já estávamos a ter aí uma conversa meio que aconchegante. Perfeito. É isso, né, Arnaldo? Deixa aqui cumprimentar. O chat ainda está vazio, mas não faz mal, as pessoas vão entrando, vão encontrando aqui as conversas. Olá. Vou aproveitar e partilhar o link também. Sim, faça isso, enquanto eu faço aqui uma apresentação básica. Olá, pessoal, eu sou a Johanna Gonçalves, host do podcast. Sejam bem-vindos ao Pod Nerd, né? Esse que é um espaço de conversas inspiradoras e autênticas. E para o dia de hoje, nós trouxemos um tema que é do interesse de muitos jovens angolanos. Muitos de nós estamos a viver o que diz respeito a este tema e outros ainda não, mas poderão viver dentro em breve. E o tema que trouxemos para hoje é Tornei-me licenciado. E agora? E para este tema, nós temos um super convidado, porque sabemos que atualmente a nossa juventude, entre aspas, encontramos muitos licenciados por aí só com os diplomas na mão, sem saber o que fazer, terminaram as universidades e estão assim parados. E para hoje vamos conversar com um especialista, um escritor, um auditor também e orientador de universitários profissionais que estão aí já a terminar as suas universidades e querem ser profissionais dedicados no nosso país. Para hoje, eu dispenso inúmeras apresentações, não vou aqui falar muito, vou deixar o Arnaldo Soba se apresentar. Arnaldo, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Johanna. Obrigado para quem nos estiver aqui a ver através do Pod Nerd, portanto, por via do Facebook. Bem, eu sou Arnaldo Soba, portanto, eu me identifico como escritor. Alguns, se calhar, conhecem apenas o meu livro Tornei-me licenciado e agora, na verdade, eu, além desse livro, publiquei no mesmo ano um outro livro, mas na verdade foi um e-book, Visão Juvenil, que é um livro também que está voltado a jovens. Portanto, sou escritor, sou auditor de profissão e também de formação. A minha faculdade foi voltada à contabilidade e auditoria pela Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto. Portanto, toda a minha carreira profissional esteve sempre voltado ao setor financeiro. Portanto, depois de algum tempo, decidi também aqui fazer uma pós-graduação em mercados financeiros, portanto, a seguir aqui a vibe, né, da bolsa, então, antecipar aqui também, uma cena que vamos falar também ao longo da nossa conversa, é antecipar aqui as tendências, para poder estar mais à frente ao nível do mercado. Portanto, sempre gostei de estudar, portanto, por conta disso, fui nomeado 3 vezes consecutiva para o Prémio Estudante Nova Gazeta. Para quem não conhece o Prémio Estudante Nova Gazeta, eu confesso que eu não sei se ainda hoje existe, mas o Prémio Estudante Nova Gazeta começou em 2012. A primeira edição foi em 2012, eu participei na primeira edição, na segunda e na terceira edição, com os resultados do segundo, terceiro e quarto ano. Infelizmente não saí vencedor. Eu concorri para a categoria Econômico e Gestão, Ciências Econômicas e Gestão. Não fui vencedor, mas o facto de ter sido nomeado 3 vezes consecutivas demonstra aqui o meu compromisso com a questão da academia. Dizia que esse prémio foi, portanto, era da chancela do jornal Nova Gazeta. Confesso que eu também já não sei se o jornal ainda existe, mas eu gostei muito de poder... Olha, eu participei a primeira edição foi em 2012, eu participei na primeira edição, fui nomeado como um dos concorrentes finalista. Participei depois em 2013
e participei também em 2014, acho eu. E, acho, não, foi 2015, conferência 2014, 2015, conferência 2014, 2014, conferência 2013. Ou seja, o prêmio era no ano seguinte, mas os resultados eram referentes ao ano acadêmico anterior. Ok. Isso é muito bom. Deixa só aqui te pontualizar, Arnaldo, e pontualizar, né, as pessoas que nos acompanham e que vão nos acompanhar, que o nosso tema está virado a licenciei-me, ou seja, tornei-me licenciado e agora? Uma pergunta que depois surge aí no final. Este tema, basicamente, que tiramos do livro em que escreveste. Vais falar aqui também um pouquinho do teu livro, das tuas experiências. E, portanto, eu preparei aqui algumas perguntas. Não que vou me basear totalmente em todas as perguntas que estão aqui, porque isso é uma conversa e nós vamos começar a conversa vai fluindo, mas eu gostaria que tocássemos nos pontos sobre jornada acadêmica, sobre as oportunidades no mercado de trabalho e principalmente sobre conexões regionais e internacionais. Então é basicamente isso, pedir aí aos que nos estão a acompanhar para partilhar, para colocar gosto e convidar as pessoas a assistirem esse podcast que é rico em conhecimento. E já estávamos aqui mesmo a abordar sobre a jornada, né? Sobre a tua jornada, como é que começou. Eu, na verdade, gostava de saber, Arnaldo, o que te levou a escolher o curso em que atualmente és licenciado e porque, quando é que começou, como é que surgiu esse bichinho, principalmente pela escrita? Bom, na verdade são duas questões, né? Primeiro, porque é que eu escolhi o curso? Eu acho que esse é um dos grandes temas que faz depois com que as pessoas, no final da licenciatura, questionam-se justamente a pergunta do podcast, né? Tornei-me licenciado e agora? Eu escolhi, na verdade, eu costumo dizer, e não tenho vergonha de dizer isso, eu, na verdade, eu não tive muitas oportunidades, tanto para fazer a universidade, né? Quase todas as famílias angolanas, portanto, são famílias bastante humildes e confesso que na altura eu não tinha a oportunidade, por exemplo, de fazer uma universidade que eu sonhava. E até há um dado curioso, eu dificilmente, eu não me lembro de ter assim na altura, tipo, sonho de tipo, quero ser médico, quero ser. Não tive. E justamente porque que eu não tive sonho? Porque eu sabia que, por mais que eu sonhasse naquela altura, os meus pais não teriam conseguido concretizar aquele meu sonho. Eu sou muito realista, eu sou otimista realista. Eu, quando percebo que eu não conseguirei chegar até onde eu quero, eu prefiro não diríamos, idealizar aquilo para não ser justamente frustrado. Eu prefiro ter um sonho que seja realizável. Então, eu não tinha muitos sonhos, né? Eu simplesmente queria fazer o ensino médio, queria fazer a faculdade. E para mim chegar até ao ensino superior, o curso que eu fiz, vou fazer só aqui um recuo para o ensino médio. Eu, na verdade, fiz o curso de contabilidade e gestão pelo complexo, exatamente, ensino médio, pelo complexo escolar Dom Bosco, um complexo escolar que fica aí no Samizanga, por detrás da nona esquadra, no Roque Santeiro. E para mim poder chegar ali, o que é que acontece? Naquela escola só havia, tecnicamente, 2 cursos de ensino médio, né? Que era educador de infância e contabilidade e contabilidade de gestão. Eu não sei porquê, mas eu dizia assim, epá, se calhar fazer educador de infância nessa altura não é a melhor opção. Não que eu desdenhe a quem faça esse curso, mas eu confesso que naquela altura não estava muito à vontade de fazer esse curso, né? Então, tanto o facto de ter 2 cursos ajudou-me justamente a decidir. Eu acho que foi muito mais fácil. Portanto, rejeito a opção 1, aceito a opção 2, tá? Então, a opção 2 foi já de contabilidade e gestão. De contabilidade, ok. Exatamente. Então foi muito mais fácil. E também eu gostava de números, e acho que isso também influenciou-me aqui a seguir o curso de contabilidade. E depois na universidade,
justamente por causa daquilo que eu disse. Eu não tinha como, por exemplo, fazer um curso numa universidade privada, né? Eu queria tanto fazer, estudar na Universidade Católica, por conta do prestígio que na altura e hoje ainda granjeia, né? Então, acabei fazendo a faculdade de economia, fiz os testes. Lembro-me que a probabilidade de eu ter entrado era 1/10. Era 1/10 ou 1/300, já não me engano. Ou seja, por cada vaga estavam a concorrer cerca de 300 ou 100 estudantes. Era mais ou menos isso. E então eu consegui entrar para a Faculdade de Economia da Universidade da Agostinete. Foi um dia de festa. A minha mãe amou, pulou, olha, foi para quem já entrou numa universidade pública, sabe, essa alegria, é tipo como se fosse exatamente, a sensação de ter conseguido entrar numa vaga que uma vaga que milhares de pessoas estavam a concorrer contigo, né? Exatamente. Você pensa, ai meu Deus, eu sou muito inteligente. Olha, mas isso. Mas acreditas que eu não entrei com a melhor nota, atenção, eu não entrei, não fui o melhor do teste, não fui, acho que eu fui, acho que a média para quem pudesse entrar, acho que era 10, e eu entrei com 10.2, realmente não me atraiçoa, né? Sim. E a nota máxima era 16. Portanto, acabei entrando e o curso que eu segui foi justamente seguir aqui o meu histórico, né? Portanto, eu já estava já fiz contabilidade de gestão, era algo que eu muito me sentia à vontade, inclusive no ensino médio também. Exatamente, eu fui um dos melhores estudantes da época, então eu disse, se essa é a minha vibe, vou seguir, né? Então, vou seguir contabilidade e auditoria, e segui contabilidade e auditoria, e depois apareceram outras oportunidades ainda voltada à minha profissão. Sempre na área da contabilidade, e eu acho que para mim foi muito mais fácil, não tive tantas limitações como infelizmente muitos têm tido para poderem sair da academia para o mercado de trabalho. Mas eu depois partilho o que aconteceu para justamente dizer isso. Sim, no decorrer, mas agora que falou nisso, surgiu-me uma pergunta. Sentes que a universidade te preparou o suficiente para o mercado de trabalho? Olha, no meu caso, eu diria... Sim. Sim, ou foste-te preparando para o mercado de trabalho, coisas que são bem diferentes. Olha, é uma questão bastante interessante. Primeiro, e de certa forma já responderíamos uma parte da questão do e agora, né? do podcast. Eu diria que a universidade preparou-me, eu diria, uns 60%, com toda a humildade que se impõe. E os 40%, eu diria que foi fruto do meu autoaperfeiçoamento, do meu autodidatismo, mas também por conta da minha experiência enquanto cristão, porque eu fui, para quem eu sou católico, para quem conhece mais ou menos as lides tanto da Igreja Católica, sabe que existe a pastoral juvenil. Portanto, eu fui coordenador de comunidade, fui coordenador paroquial do meu grupo da infância e adolescência missionária. Depois também fui secretário da pastoral juvenil ao nível da paróquia, mais de, acho que 2.000 jovens por ali. Portanto, essa minha vivência na igreja ajudou-me também aqui a identificar, a melhorar, a adquirir algumas qualidades que hoje, né, olhando para o passado, percebo que foram fundamentais para o meu percurso profissional. Portanto, por exemplo, a questão da fala ao público, né, da oratória. Infelizmente, as nossas universidades não formam contabilistas com oratória, né? Portanto, os que fazem direito são muito mais fáceis, eles que têm cadeira de oratória. Mas, por exemplo, se você é contabilista, não vão te ensinar a falar ao público. O informático também não ensina
medo a falar ao público. E acreditas, Tivânia, que para poder, por exemplo, se tu tiveres um desafio no trabalho, tu és contabilista, tu tens de apresentar o teu trabalho no teu chefe. E, em algumas vezes, o teu chefe incumbe-te a responsabilidade de tu apresentares o trabalho, por exemplo, no Conselho de Administração, na Comissão Executiva. Portanto, se tu não tiveres essa habilidade a falar ao público, tu bloqueias. Então, essas habilidades que às vezes nós pensamos que não é importante, são importantes e a universidade não te proporciona isso. Por isso, recordo que eu disse que a universidade proporcionou-me, e isso é julgamento profissional, proporcionou-me cerca de 60% e os 40% das habilidades necessárias da igreja. Exatamente, eu consegui através da igreja e do meu autodidatismo. Exatamente, isso é muito bom. Arnaldo, quais foram as maiores dificuldades que enfrentaste no decorrer das aulas, no decorrer da tua licenciatura? Bem, eu diria... As maiores e as principais que podes associar atualmente nas dificuldades que muitos jovens que estão prestes a se licenciar ou que já se licenciaram acabam enfrentando ou enfrentaram? Olha, um aspecto que eu acho que foi uma dificuldade que eu tive, que eu acho que é transversal a todos os estudantes angolanos, e se calhar e não só. Eu acho que é, primeiro, saber o porquê de estarem a estudar. Ou seja, quando nós não sabemos porquê que estamos a estudar, é muito mais difícil nós nos empolgarmos com a academia. E, infelizmente, quase todos nós não tivemos essa orientação, né? Essa orientação, diríamos, acadêmico, vocacional. E eu acho que, de certa forma, também isso acabou por ser diríamos, uma dificuldade para mim, porque chegava uma altura, para quem fez a Faculdade de Economia na Universidade da Agostinete, sabe que o segundo ano é um ano decisivo. Tipo, se você não tiver resiliência, tu desistes. E muitas vezes as pessoas desistem quando efetivamente não sabem o porquê, por exemplo, de terem escolhido aquele curso, o porquê de estarem a estudar. Eu acho que, portanto, ter essa visão do porquê que estou a estudar, o que é que eu quero, porquê que eu estou aqui, onde é que eu quero ir. Portanto, eu acho que acaba por ser aqui uma dificuldade que é transversal, e também eu tive essa dificuldade. Chegava uma altura que eu perguntava... Sim. Não achas que a maior parte dos estudantes que licenciaram e que estão prestes a se licenciar acabam não tendo muito poder de escolha daquilo que querem realmente fazer por conta do que o mercado, até certo ponto, acaba nos oferecendo? Muitos, eu por exemplo, tive colegas que no médio que diziam, eu estou a fazer informática porque atualmente é o que mais vai me dar dinheiro e tudo mais. Não achas que as pessoas acabam escolhendo o curso pelo dinheiro, pela aquilo que é a empregabilidade, querer ser empregado? Eu diria que sim. Mas eu queria só voltar ainda, não vamos esquecer da tua questão, mas eu queria só fazer aqui, responder à questão anterior, né? Portanto, não saber por que nós estamos a estudar. Não estou a dizer não saber por que nós escolhemos o curso, porque estamos a assumir que, independentemente das tuas condições, tu já estás lá na universidade, por quaisquer razões, né? Mas não perceber onde é que eu quero chegar, eu acho que acaba por ser aqui um elemento limitante que pode dificultar toda a tua jornada. Porque eu conheço muita gente que entrou para a universidade, não sabia por que escolheu aquele curso. Às vezes, alguns caíram lá de paraquedas, mas acabaram gostando. Mas acabaram gostando por quê? Porque eles já tinham uma visão do futuro, né? Da realidade que se espera. E uma outra dificuldade tem a ver com a própria dedicação, o autodidatismo. Nós, às vezes, esperamos muito que a universidade nos proporcione 100% daquilo que são as habilidades profissionais que nós precisamos para o mercado, né? Lembra-se que eu disse que a universidade não proporciona 100%. E eu tenho uma pessoa que dizia justamente isso que eu estou a dizer. A universidade vai vos proporcionar 60%. O restante vocês é que têm que ir à busca. Então, muita gente
por não terem um autodidatismo, por não serem diligentes com os estudos, acabam por achar a universidade como um fardo. E eu acho que uma outra dificuldade que eu tive na altura, eu diria que tem que ver com mais questões financeiras, né? Eu acho que é transversal. Às vezes nós queremos comprar um livro e nós não conseguíamos, né? Mas acabamos, claro, que tínhamos que encontrar algumas alternativas. Uma delas, infelizmente, era colocar em causa os direitos autorais, fazer cópia dos livros, mas era necessário porque nós não conseguiríamos estudar, né? Então acho que foram assim, tipicamente essas três dificuldades que eu tive e que eu acho que é transversal a todos os estudantes. Agora, voltando à tua questão, a questão da escolha versus oportunidade de mercado de trabalho. Sim, eu acho que muita gente, infelizmente, não tem poder de escolher algum curso, né? E outros que têm possibilidade de escolher, conseguem justamente aqui escolher, justamente por causa desse fator, diríamos, da atratividade do mercado. Para mim, eu acho que não é de todo mal, não é de todo mal, mas nós temos que assumir as consequências dessa nossa escolha. Nós temos que estar preparados para os embates lá no futuro. Se eu escolho, por exemplo, se eu não tenho habilidades, por exemplo, não lido muito bem com química, com física, e eu escolher um curso voltado a essas ciências só porque o mercado é atrativo, eu tenho de estar consciente que, das duas, uma, eu tenho de me dedicar o máximo para poder lidar com os desafios desse curso. Caso contrário, eu vou desistir ou serei um péssimo estudante, porque não vou conseguir lidar com a questão dos exames, dos próprios desafios voltados ao curso. Mas eu não acho que seja de todo mal nós escolhermos um curso que é atrativo ao nível do mercado. Só que eu acho que, de certa forma, nós temos que estar conscientes da nossa responsabilidade ao fazermos essa escolha. E também nós temos que, de certa forma, ainda que a nossa escolha esteja muito voltada à atratividade do mercado, com a questão dos salários, mas eu acho que tem de haver ali nem que seja algum fiozinho, tem que ter alguma ligação com aquilo que nós gostamos. Tem que ter alguma coisa que nos conecte, nem que seja 1%, 2%, porque este aspecto que nos conecta ao curso é que nos vai fazer com que nós nos dediquemos, por mais que o curso seja difícil. Mas que depois vai compensar, porque, né, será um curso que terá atratividade no mercado, serão bem remunerados. Então, esse aspecto que eu queria aqui reforçar. Não é de todo mal, mas temos que estar conscientes dos desafios, das dificuldades que vamos ter, mas tem que ter também aí alguma componente que nos liga ao próprio curso, né? E achas que alguns estudantes, a maior parte dos licenciados, acabam não tendo sequer nenhum fio, porque vejamos, se eu termino a licenciatura e fico totalmente em casa, sem saber o que fazer, fico só com o meu documento aí, é porque eu só estudei por estudar, porque queria terminar e porque queria que as pessoas vissem que eu estava na universidade e agora sou licenciada. Ali, Tchurranha, aí seria uma outra questão, que é só estudar por estudar. Temos aqui duas visões. Confesso que eu não sei se você questionaste se a questão da escolha por conta da atratividade do mercado, tipo, esse curso o mercado paga bem, ou se a tua questão estava muito voltada agora à nota que colocaste, que era simplesmente estudar para ter um diploma, seguir a vibe dos licenciados. É nessa vertente? Não é nesta vertente, era mesmo naquela vertente. Mas agora, okay. Sim, agora que terminaste de falar, pensei nessa possibilidade, porque eu costumo ver alguns memes, parece brincadeira, mas é verdade, que algumas pessoas dizem, estou mesmo só na universidade, mas não é de coração. A prova não me correu bem, não sei o quê. E muitas dessas pessoas acabam não estudando. Outras ainda corrompem, pagam pessoas para
fazerem as suas provas. Então, terminam licenciados sem saber absolutamente nada. Será que é por isso que existem muitos licenciados só com os seus documentos na mão? Porque fica meio complicado estar numa sociedade em que eu estou licenciada, sou licenciada e nem sequer uma empresa procura me contratar. Eu acho que nós estamos a entrar justamente aqui ao tema do tema. Passa aqui a redundância. Sem problema. Sim, eu acho que diríamos, dos aspectos que faz com que os estudantes justamente colocam-se essa questão, né? Tornei-me licenciado e agora? E agora? Eu acho que um dos fatores é justamente isso. Ou seja, as pessoas simplesmente estudam porque agora está na moda todo mundo ser licenciado, todo mundo a mostrar o canudo. Eu acho que muitas pessoas que se colocam isso, tornei-me licenciado e agora? Eu acho que uma das razões é justamente isso. Eu costumo dizer, o meu livro, apesar de o título fazer crer que é para finalistas, que é para licenciados, eu costumo dizer, o meu livro teria de ser lido desde o momento que nós entramos na universidade, desde o momento que nós entramos no ensino médio, ou seja, eu diria até desde o momento que nós começamos a perceber a vida acadêmica, que no final do dia acaba por ser mais no ensino médio. Por quê? Porque os licenciados de verdade não deveriam se colocar essa questão. Essa questão demonstra justamente que nós, das duas, uma, ou estudamos porque só estudamos, ou, enfim, estamos perdidos, né? É tipo, e agora? Na verdade, essa questão não deveria existir, tá a ver? Ou seja, eu coloco o título do livro como um problema, mas se nós formos aqui o mais sinceros possíveis, eu acho que não deveria ser um problema para quem efetivamente estudou de facto. Não sei se me faço perceber. Mas, respondendo assim de forma muito direta à questão que colocou, eu diria que um outro aspecto que faz com que as pessoas colocam-se essa questão tem que ver com aquilo que eu chamo de mercantilismo acadêmico. Eu escrevi um texto sobre isso, já depois de ter publicado o meu livro. É um texto que eu aconselho todo mundo a ler. Está no meu Facebook, é só procurarem mercantilismo acadêmico e vão procurar por mim e vão lá encontrar. O que é que eu digo nesse meu texto, nesse meu insight? Eu digo assim, as pessoas hoje estudam simplesmente porque, por um lado, estão a seguir a vibe, todo mundo quer ser licenciado, mas, por outro lado, tem que ver com o próprio sistema, diríamos, profissional. Ou seja, hoje, quase todas as universidades, quase todas as empresas pedem, né, como requisito fundamental a licenciatura. Ou seja, não importa se você tem habilidades, não importa se você consegue resolver aquele problema, porque nós somos contratados para resolver problema. O Efraim, a Johannia, eu, aquelas pessoas que nos assistem, todo mundo é contratado para resolver um problema. Se a empresa te contrata para não resolver um problema, está a ter um custo desnecessário para consigo. Então, dizia, a grande parte das empresas exigem isso como um requisito. Então, o que acontece? Todo mundo tende a fazer a licenciatura porque o mercado exige. Não sei se a Giovanna já percebeu. Agora, quase todas as empresas estão a pedir um mestrado. Vais percebendo que nos últimos tempos as pessoas, quase todo mundo está fazendo mestrado. Isso é mau, não é de todo mal. O que eu estou a dizer nós temos que ter, as empresas, né, têm que ter consciência de que a licenciatura não é, diríamos, o requisito que seria o mais relevante de todos, tá? Porque inconscientemente nós estamos a criar aqui um fenômeno que eu chamo de mercantilismo acadêmico, ou seja, as pessoas vão às universidades simplesmente por conta do fim último do diploma, mas não por conta da aprendizagem, do conhecimento, da licença de facto. Então, eu acho que e muitas pessoas que não conseguem depois arranjar um emprego, que depois colocam essa questão e agora,
são justamente essas pessoas, né? Que seguiram a manada, seguiram a vibe, mas não tiveram comprometidos com o próprio, com a própria vida acadêmica. Exatamente. E com o seu eu também, porque de nada adianta ir fazer um curso e eu não sei quais são as minhas habilidades para fazer um curso, para fazer a universidade. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que é que eu gosto de fazer, como é que eu gosto de fazer, para não ficar somente aí na senão vai ficar 10 anos na universidade, vai ficar 10 anos a fazer o primeiro ano. E temos aqui um caso, desculpa, mas agora, antes de eu colocar mesmo essa questão aqui, eu não vou mencionar aqui a pessoa que perguntou, sim, mas eu preciso do teu livro. Eu acho muito injusto estares aqui a conversar comigo e não me ofereceres o teu livro. Não, vou. Mas gostaria só de fazer aqui um disclaimer, Tchuhania e quem nos assiste. Eu costumo dizer, o meu livro não responde à questão que eu coloco na capa. E já é estranho eu dizer isso, mas não responde. Ou seja, se as pessoas esperam que o meu livro responda de tipo uma lista do que a pessoa tem de fazer, uma checklist, não vou encontrar isso. O meu livro, eu coloco reflexões, tipo o método socrático, né? Tipo, eu te coloco questões, te ajudo você a refletir, pensar. Exatamente, eu coloco nessa vertente. E curiosamente foi bastante recebido, bem recebido o meu livro. Eu publiquei em 2021, tive muitos elogios, claro que também algumas críticas, dentre os quais essa, por facto de eu não criar ali uma checklist de o que a pessoa tem que fazer, mas eu gostei da forma como eu escrevi o meu livro, porque ajuda as pessoas a refletirem, a pensar e criarem soluções customizadas por elas próprias. Eu acho que isso é o mais incrível. Importante. Já vou dar parabéns pelo livro. E por acaso eu já bati o recorde dos livros que tinha que ler esse ano, então vou esperar pelo teu livro para começar a ler e ver se termino no próximo ano e te dar um feedback. Olha, agradecer às pessoas que nos estão a acompanhar. Eu vou priorizar aqui as perguntas do Emenergildo e de uma companheira aqui, ou de um companheiro, mas agradecer ao Hélio, ao Boss Selma, à Edvânia. Muito obrigada por estarem a acompanhar o podcast. Partilhem imenso, porque esse tema é muito interessante e muito importante para a nossa sociedade. Dar aqui o privilégio de responder, de passar a pergunta, né, do Emenergildo. Ele diz o seguinte: boa noite, pessoal. Gostaria de saber quais são os desafios que os recém-licenciados encontram para o enquadrar no mercado de trabalho e quais são as orientações para superar. Na verdade, quais são os desafios, né, que os recém-licenciados costumam a enfrentar e quais são as orientações que o Arnaldo vai dar para esses mesmos licenciados superarem esses mesmos desafios? Na verdade, é uma questão bastante pertinente, que no final do dia seria responder diretamente à questão que nós colocamos no podcast, né? Mas eu acho que, diríamos, uma das grandes dificuldades, se não mesmo a principal, é justamente a que nós colocamos no nosso podcast, né? Que também acaba por ser aqui o título da minha obra. Eu acho que todo mundo que faz a universidade, tendencialmente, a pessoa deseja ter a oportunidade de um emprego, mas também, e aqui é uma outra visão que eu queria também apresentar, que também uma outra dificuldade tem a ver mesmo com a própria escola, ou seja, eu acho que a escola deveria nos formar para seguirmos duas vias, né? Para seguirmos dois caminhos. Sermos um profissional, portanto, trabalharmos por conta de outrem, mas também deveria dar-nos a alternativa para podermos sermos os próprios empreendedores, né? Infelizmente, o nosso sistema educacional, infelizmente, peca nisso. Nos forma para sermos profissionais, né? Para trabalharmos por conta de outrem. E eu acho que para podermos resolver o tema da questão da empregabilidade, eu acho que a solução mais razoável seria a universidade remodelar
a forma como eles ensinam. Deveriam também ensinar-nos habilidades para quando nós sairmos da universidade, consigamos justamente abrir o nosso próprio negócio. Hoje são poucas. Sim, Giovanna. O que significa dizer que muitas das vezes as universidades não estão alinhadas ao mercado de trabalho. Exatamente. Olha, e é uma visão bastante interessante, Giovanna. Por exemplo, no Brasil, mas também existem críticas, né, sobre esse modelo. No Brasil, por exemplo, as universidades conversam, entre aspas, com o mercado de trabalho. Eles percebem quais são, diríamos, os profissionais que são necessários e a universidade forma justamente profissionais para esses mercados. E eu acho que o nosso mercado não conversa com a universidade, ou seja, nós criamos cursos que nós não sabemos se efetivamente o mercado precisa desses profissionais que criam cursos, tá vendo? É tipo, toda a formação por formar, tá vendo? Mas quando tu terminas, vai para o mercado, calma aí, disseram-me que precisariam de um profissional que faz isso. E eu acabei fazendo esse curso, afinal não tenho saída, não tenho o que fazer. Então acho que a universidade tinha que conversar com o mercado de trabalho, tinha que ter aqui um casamento entre essas duas realidades, porque no final do dia é assim, se a universidade está a formar especificamente para o mercado de trabalho, então tem que conversar com o mercado de trabalho, se quisermos, né? E quando há esse desfazamento, quando há esse gap, necessariamente grande parte dos licenciados vão estar no desemprego. Portanto, isso é lógica, né? Então, eu acho que a solução mais razoável seria, por um lado, a universidade conversar, né? Aqui entre aspas, conversar é a universidade fazer um assessment daquilo que são as necessidades do mercado e formar justamente para isso. E quando digo mercado, é também olhar para a economia. Por exemplo, imaginemos que a nossa economia, nos últimos tempos, está muito voltada à agricultura. Tínhamos que necessariamente começar aqui a formar mais engenheiros agrônomos, mais, sei lá, engenheiros para poderem lidar com a indústria transformadora, engenheiros para lidar com a questão logística. Ou seja, a universidade tem que olhar para a realidade da nossa economia, né, do nosso país, e perceber efetivamente de que forma é que eles podem atender a essas necessidades. E uma outra questão que eu abordei é mesmo a questão do empreendedorismo. Eu acho que se nós conseguirmos, diríamos, criar habilidades para que os estudantes, depois da universidade, não fiquem dependentes só do mercado de trabalho. Ou mesmo antes de terminar a universidade. Ou mesmo antes de terminar a universidade, para poderem criar os seus próprios negócios. Há uma outra sugestão, e já termino, Giovanna, que eu acho que também funcionaria, que é, e na altura o meu professor havia sugerido isso, eu só percebi a importância disso mais tarde. Por exemplo, as universidades poderiam criar, ou os estudantes poderiam criar uma espécie de fundo de investimento para cada turma. Imagine, estamos no primeiro ano, cada mês, cada estudante participe com, estou aqui a chutar, 1000 kwanzas por mês. Depois no quarto ano, pode-se criar um fundo de investimento e se criar um negócio tanto para a turma, um negócio, sei lá, voltado a qualquer coisa que a turma mais domine. E isso ajudaria aquelas pessoas que não tiverem oportunidade, por exemplo, de ingressar para o mercado de trabalho ou de criar o seu próprio negócio, criarem um negócio com essa visão colaborativista, né? Criar um negócio com aquele dinheiro gerado por aquele fundo da turma ou da universidade, mas eu acho que a turma seria muito mais fácil. Portanto, e como muita gente diz, olha, eu tenho até ideias, mas não tenho dinheiro. Esse, né, seria diríamos, o alavancar de algum projeto que a turma tivesse e não necessariamente estaria dependente, por exemplo, de algum financiamento voltado ao sistema financeiro bancário. Portanto, acho que seria uma ideia que também funcionaria na minha visão. E também uma coisa que eu queria perguntar, mas antes mesmo eu vou aqui agradecer a Edvânia, ao Boss, eu vou só ler os comentários deles e depois vou voltar aqui para uma pergunta que eu também acho super pertinente
O Boss Anselmo diz: concordo com o Arnaldo quando diz que as empresas não deviam olhar para o elemento acadêmico como requisito principal nas contratações. Há muitas pessoas competentes que são excluídas pelo simples fato de não possuírem um diploma. Nisto, as empresas perdem bons profissionais, como diz meu pai. Nós temos o problema da diplomania, ou seja, para as empresas só é competente quem possui diploma. Isso é muito verdade. Olha, deixa só. Olha, Anselmo, eu concordo completamente consigo. E no final do dia, tu resumiste o texto que eu falei há pouco, estava aqui a falar há pouco com a Giovanni, que é o mercantilismo acadêmico. Confesso que eu não me lembro do título todo ele. Mas é justamente isso. Quem estiver ali a ver-nos, sugiro que veja, né, o meu texto. É um texto que eu acho que tanto as universidades quanto as empresas deveriam ler. Eu fiquei bastante triste. Eu escrevi aquele texto por conta de alguém conhecido que dominava, ou seja, todos os requisitos que eram necessários para preencher a vaga, ele tinha, exceto o diploma. Mas não foi aceito. Não foi aceito. Infelizmente, não foi aceito porque não tinha um diploma, mas todos os requisitos que a vaga precisava, ele tinha. E eu fiquei, onde é que estamos? Por quê? Ele podia muito bem ter aquela oportunidade e se calhar se a universidade, se a empresa quisesse, lhe formaria, lhe dava a oportunidade de fazer a faculdade. Não, é exatamente isso. Muitas das vezes as empresas também acabam errando nesse quesito, querendo só pessoas licenciadas, o que acaba fazendo muitas pessoas se tornarem licenciados e sem saber realmente o porquê que se licenciaram. Mas tenho aqui uma pergunta que diz o seguinte: estou a cursar Ciências da Computação, estou no último ano, mas me sinto perdido. Por um momento, só dedicava a bater cadeira. Preciso da vossa orientação. Sinto que não sei nada sobre o curso. Meu Deus. Uou. Eu acho que deveríamos, se calhar, perceber um pouquinho mais diríamos, a situação do colega, né, de forma muito particular. E aqui, se calhar, tentar ajudar de forma muito mais personalizada, porque cada caso é um caso e tentar perceber um pouquinho a história da pessoa, se calhar acaba por ser aqui muito mais fácil. Muita gente, por exemplo... Mas vejamos, vamos tentar só ajudar. Vamos supor que ele é muito bom em matemática, é muito bom em física, é muito bom em química, tudo isso. E ele entrou para cursar e encontrou os casos de matemática, física, ele só quer bater a cadeira, só quer ser o melhor aluno naquelas cadeiras e acabou esquecendo totalmente o que devia fazer, que é se formar em ciências da computação, ciência da computação, entender de redes. Sim. Tio Rania, lembra-se que nós no início falávamos que uma das questões que leva com que as pessoas tenham dificuldades, como o colega aqui apresentou, é justamente perceber a questão da vida acadêmica, né? Perceber um pouquinho sobre o porquê do curso. É assim, eu acho que os brasileiros são um pouquinho mais sérios nisso, mas eu acho que qualquer pessoa, antes de fazer qualquer curso, deveria primeiro perceber um pouquinho mais sobre o curso. É como se fosse, por exemplo, uma vaga de emprego, né? Quando nós estamos a concorrer para uma vaga de emprego, nós fizemos uma pesquisa básica, né? Tipo, o que aquela vaga exige, um pouquinho de histórico da empresa, para nós estarmos mais por dentro daquilo que a empresa espera de mim. Eu acho que a questão da vida acadêmica deveria ser o mesmo cenário. Perceber um pouquinho, eu quero fazer ciências da computação. Quais são as cadeiras que esse curso tem? Quais são as habilidades que eu tenho? Quais são as cadeiras que eu mais gosto? Enfim, perceber um pouquinho sobre esses aspectos. E o outro aspecto também perceber sobre a questão do tempo, por exemplo. Será que o curso são de 4 anos, são de 3 anos, são de 5 anos, são de 6 anos? Perceber também as saídas profissionais. Perceber, por exemplo,
se eu fizer ciências da computação, será que eu necessariamente tenho de, sei lá, ser cientista? Enfim, será que eu tenho necessariamente de trabalhar com computadores? Portanto, perceber um pouquinho das saídas profissionais nos ajuda aqui a perceber, calma ali, se eu fizer esse curso, se calhar eu posso não trabalhar, estou aqui a chutar, na Angola Telecom, mas posso trabalhar nessa empresa, posso trabalhar nesse mercado, posso trabalhar nesse setor. Então, perceber isso nos ajuda a facilmente balizarmos aquilo que é a nossa expectativa, balizarmos aquilo que são, diríamos, as dificuldades que o próprio curso, enfim, nos proporciona, para mais facilmente nós conseguirmos responder à questão que nós colocamos e agora. Portanto, por isso é que eu disse que a questão do colega tem assim algum aspecto muito, muito pessoal, mas eu acho que fundamentalmente ele tem que procurar perceber isso, né? Fazer aqui um recuo histórico, perceber mais ou menos quais são as motivações que levam-me a fazer aquele curso. Quais são as cadeiras que eu tenho no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano? Quanto tempo o curso tem? Será que eu consigo lidar com todas as cadeiras que o curso proporciona? Quais são as saídas profissionais que o curso tem? Portanto, são essas questões que eu acho que ele deveria fazer. Mas, se quiser, depois podemos falar assim muito particularmente, né? Pode passar depois o contato e aí falamos. Sim, mas agora, fazendo essa toda a reflexão, eu acabo também refletindo um pouquinho naquilo que a universidade acaba proporcionando ou dando. Será que a universidade, será que tudo que é ensinado na universidade é colocado em prática? Porque para ele ficar somente nos casos, quero bater caso, quero tirar cadeira, isso será que não é a universidade que acabou, de certa forma, lhe desviando daquilo que realmente era o foco? A universidade e, sobretudo, a escola do ensino médio, provavelmente, que ele fez, e também a questão da própria dinâmica dos preparatórios. Tá vendo? Eu acho que os preparatórios acadêmicos não deveriam só estar focados em proporcionar habilidades para lidar com o exame, e também com a questão das matemáticas e companhia. Eu acho que esse aspecto que nós estamos aqui a abordar também deveria se abordar nos preparatórios. Quem tiver a me ouvir, quem tiver a nos ouvir e que seja responsável pelos preparatórios, proponham isso. Além de nós ensinarmos seus colegas a bater em trigonometria, derivada, limites, enfim, movimento retilíneo, já não me lembro muito bem de outras questões. Uniforme. Além de nos ajudar a calcular a força de gravidade, além de nos ajudar com isso, né, deveria também nos ajudar a perceber essas questões não práticas, tá? Fazer essas reflexões que nós estamos aqui a fazer. Quais são as saídas? Ou seja, eles deveriam, olha, nós preparamos para a faculdade de economia, sei lá, ciências, enfim, whatever. Eles deveriam também ajudar a perceber, olha, para a faculdade de economia tem esses cursos, e esses cursos têm essas saídas profissionais, têm essas cadeiras. Então, as pessoas, quando estivessem a fazer o preparatório, já saberiam, calma ali, se calhar é melhor não me colocar no curso de ciência da computação. Se calhar deveria fazer engenharia informática. Se calhar deveria fazer geologia. Se calhar deveria fazer um outro curso qualquer. Então, porque também nós temos uma visão reducionista do curso que nós estamos a seguir. Então, pensamos que a universidade é mesmo só bater caso, sobretudo os cursos muito voltados à componente prática. Então, por causa dessa visão reducionista que nós temos, por conta das escolas onde nós viemos, dos preparatórios que fizemos, acabamos tendo essa dificuldade. E depois nós não temos orientação vocacional. Portanto, essa questão da orientação vocacional deveria ser desde o ensino médio, depois nos preparatórios, ter uma cadeira mesmo específica sobre isso. E, eventualmente, no primeiro ano da universidade, também deveria ter essa cadeira, ou, sei lá, deveria fazer parte, se calhar, da cadeira de metodologia de investigação científica, alguma coisa parecida, né? Para ajudar justamente a comatar esses imbróglios, né? É isso. Vamos só responder aqui a pergunta da Edvânia Baltazar. Ela primeiro faz um reparo. Ela diz o seguinte:
O tema é: tornei-me licenciado e agora? Penso que o período da universidade, enquanto estudante, é fundamental para o término da mesma. Isto na busca do primeiro emprego. Eu gostaria que a pergunta fosse respondida. Respondida. Responder sim. Só que se nós respondermos a... Desculpa. Se nós respondermos diretamente à questão, o podcast vai terminar, tá vendo? Nós estamos a fazer aqui uma espécie É verdade, é muita coisa que eu preparei aqui, muita coisa interessante e ainda não vamos temos algum chegar a tempo, mas conversar sim, sobre vamos isso. Eu acho chegar, que vamos chegar vamos lá. ter uma segunda edição. Mas pronto, continuando, ela diz: eu gostaria que a pergunta fosse respondida. Acho que é curiosidade, acho que é a curiosidade de muitos na live, mesmo. A minha questão é: existe alguma base, critérios ou passos para que no final da universidade podemos conseguir o desejado primeiro emprego? OBS, relacionado à nossa realidade no mercado de trabalho. Eu aqui vou já te deixar responder, Arnaldo, mas olhando para esta pergunta dela, da Edvânia, muito obrigada por estar a participar, Edvânia, agradecemos imenso. Eu acho que nós jovens devíamos parar de pensar empregabilidade, primeiro emprego. Nós devíamos procurar pensar em empregar. E também acho que as nossas universidades aqui acabam formatando muito, tanto as universidades quanto os nossos pais, os nossos tios, acabam formatando a nossa mente que nós devemos estudar para ser empregados e não para empregar pessoas. Por acaso é uma das... Não, faz todo sentido. É uma das coisas que eu falo aqui no meu livro. Deixa-me só fazer aqui uma busca rápida. Ai, meu Deus, eu quero muito esse livro. Não, é justamente o que eu digo aqui. Olha, eu disse a mesma coisa que tu aqui falaste. Olha, eu digo assim, o que é a universidade e o que realmente ela não ensina. Se não lhe ocorre a resposta agora, não faz mal. Entretanto, infelizmente, hoje é possível dizer, sem correr demasiados riscos, que muitos estudantes que ingressam no ensino superior não sabem ao certo qual é o seu papel na universidade ou qual é o papel destas na sociedade. Ou seja, essa questão que nós estamos aqui a nos colocar não deve ser só debatida quando estou a sair da universidade, é o que eu estou sempre a dizer. Tem de ser colocada desde o momento que eu saio ou estou no ensino médio e em toda a universidade. Ou seja, não deve ser uma questão que eu tenho que responder no final. E vou continuar. Pior ainda é o facto de as famílias, se quisermos a sociedade, venderem-nos a falsa verdade, segundo a qual só teremos uma vida profissional de sucesso se fizermos a faculdade, conforme nos recorda o professor Domingo das Neves. Passamos o tempo a vender aos jovens a falsa ideia de que só te vais chafar na vida se tiveres um diploma de universidade. Daí que alguns vão até mais longe, afirmando que o desenvolvimento de Angola se faz com gente de mérito e com intelectuais. Ou seja, é justamente isso que está a dizer. Por causa de nos vender essa falsa ideia, olha, tens de fazer a universidade para ter um bom emprego, não é que isso seja de todo mal, mas acho que a forma como nós endossamos isso, sobretudo os nossos pais, eu acho que criou aqui uma bola de neve, um efeito cascata, de as pessoas irem para a universidade, lutarem pelo diploma e não tanto na questão do know-how, do saber fazer como, do saber fazer ou fazer como. Porque se nós conseguíssemos responder essa questão bem lá no início do primeiro ano, lá no ensino médio, necessariamente isso não seria um problema. Mas respondendo aqui a questão da Edna, penso que é Edna. Edvânia, sim. Sim, ou seja, não, é aquilo que eu disse, no meu livro não tem uma checklist de passos que você tem que seguir. Por quê? Porque, e vou continuar aqui a dizer, essa questão, essa abordagem, esse podcast tinha de ser abordado nas universidades, essa questão tinha que ser abordada nas universidades desde o primeiro ano. Mas agora, ok, agora temos que reparar o problema, né? Não conseguimos reparar. Como é que nós podemos reparar o problema? Primeiro é assegurar que tu, enquanto licenciado, enquanto pessoa que está a terminar o ensino superior, consiga perceber primeiro o que é que o mercado exige para a tua profissão. Ou seja,
o mercado, por exemplo, imagina que tu és formado, e vou falar aqui da minha profissão, que vai ser muito mais fácil, né? Imagina que tu te formaste em contabilidade e auditoria. Ou, se quisermos, fizeste o curso te licenciaste na faculdade de economia, de forma muito genérica, né? Tem o curso de contabilidade e auditoria, contabilidade e administração, gestão de empresa e gestão financeira. Vamos de forma genérica. Primeiro é perceber o que é que o mercado espera para esses profissionais. Portanto, perceber o que é que o mercado espera para esses profissionais vai ajudar diríamos, a afinar as minhas habilidades face àquilo que são as exigências do mercado. Portanto, há um outro aspecto que eu também escrevi num texto bem curto, que eu acho que todo mundo também deveria ler: como ter vantagem competitiva e ter melhores pacotes remuneratórios no mercado de trabalho. É simples. Boa, mas não fala mais, porque isso tem que criar curiosidade para quem está a ouvir, para quem está a assistir, a comprar o livro. Exatamente, até porque já estamos na reta já final. Também no fim. Mas vou terminar de responder à questão da Edna, né? Portanto, perceber aqui, fazer um assessment daquilo que são as exigências que o mercado coloca. Portanto, o mercado, quais são as habilidades que o mercado exige para os profissionais da tua área. Tá? E quando digo habilidades, estamos a falar das habilidades técnicas e as habilidades socioemocionais, ou, se quisermos, as hard skills e as soft skills. Tá? Portanto, perceber isso vai ser fundamental. E depois, há um outro aspecto que eu também sugiro para as pessoas, que é fazer uma análise SWOT da tua carreira. Eu não sei depois como é que nós podemos partilhar isso, Tchurrania. Mas há uma ferramenta, eu depois se calhar vou postar no comentário da live, lá no Facebook. Há uma ferramenta muito simples, que é a análise SWOT. Quase todo mundo que fez economia, mesmo até os outros cursos, sabe mais ou menos o que é isso, a análise SWOT. A análise SWOT é fazer uma avaliação daquilo que são os pontos fortes tua, enquanto profissional, os pontos fracos, depois as oportunidades e as ameaças. Os pontos fortes e os pontos fracos são os aspectos que estão relacionados diretamente a ti. Tá? Não depende de ninguém, depende só de ti. Depois tem os aspectos que têm que ver com os fatores externos, né? Que são as oportunidades e as ameaças. Oportunidades, por exemplo, quais são as oportunidades que o mercado proporciona para profissionais da minha área? E depois, quais são as ameaças? Ou seja, o que eu não estou a fazer que os outros profissionais já estão a fazer? Portanto, perceber isso vai ser fundamental, mas percebam que nós estamos a responder à questão assumindo que estamos a corrigir o erro que deveria ser, que não deveria ocorrer, né? Portanto, exatamente. Um outro aspecto que deveríamos fazer, ou que os colegas deveriam fazer, é, portanto, pesquisar um pouquinho mais sobre, enfim, sobre a empresa, né? Ou o setor que eu quero me candidatar. Imagina, por exemplo, que eu quero trabalhar numa Big Four. Perceber mais ou menos quais são diríamos, quais são as etapas, enfim, quais são os requisitos, quais são os objetivos, o que é que uma Big Four faz. Enfim, perceber mais ou menos isso. Eu acho que fundamentalmente é isso. Depois tem os outros aspectos que deveriam ser abordados antes. Não temos como abordá-los agora, né? Que tem que ver com a questão do próprio compromisso acadêmico. Você já estudou? Então já não tens como falar da questão do compromisso acadêmico. Já estudaste, agora tens que, ou seja, criar habilidades que você devias ter adquirido na universidade. Então, essas duas componentes que eu aqui abordei, duas ou três, se quisermos, são fundamentais para tu corrigires essa questão da diplomania, do mercantilismo acadêmico e da falta de compromisso que você não teve durante os anos que deverias ter. Eu acho que fundamentalmente é isso. Muito obrigada. Eu vou ler aqui alguns comentários rápidos e vamos já finalizar a live. E também, nós não falamos sobre as conexões regionais e internacionais. Eu queria muito tocar nesse ponto, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, porque vamos voltar de certeza. Esse tema é muito pertinente. Eu tenho muitas perguntas para fazer, eu gosto. Eu assim já começo a me descobrir. Agradecer ao Adilson, que disse diplomania.
é o grande problema das academias. As pessoas não saem preparadas para o mercado, realmente. O Vosso Anselmo ainda diz, Arnaldo Soba, depois informe onde posso encontrar o texto que fez referência. Acho que é aquele texto do... Da vantagem competitiva. Não. Do mercantilismo acadêmico. Exatamente, é sobre isso que ele está falando. É só pesquisarem no Facebook. Deixa-me só ver aqui qual é o título exato. Mas é só pesquisarem mercantilismo acadêmico e depois ali no front, no Facebook dá para colocar filtro. É só colocarem Arnaldo e vão logo encontrar. Alberto Gomes, muito obrigada também por acompanhar. I'm on, bro, yes, obrigada por estar aí. O Adilson, meu Deus, o Adilson comentou muito. O Martim Dalla, grande Arnaldo, Juliana, jovens dos bate-casa, é verdade. Só gostam de bater casa, não querem saber, mas se está a estudar por quê? É complicado, desse jeito não vamos longe. O Magalhães Lemos que diz, Arnaldo Soba, irmão da Cátia Soba, primo do Medigada. Ai, meu Deus, obrigada, Julião. Lemos. A Juliana, movimentos retilíneo uniforme e retardado. Ai, meu Deus, piada. Ela ainda diz, ainda não usei na vida real, sabendo que estou usando. Esse é outro problema também. As universidades, às vezes, ensinam muitas cenas abstratas, não conseguem trazer à universidade aquilo que nós aprendemos para a vida real. Olha, para quem... Eu sempre que me pedem para dar uma formação, eu procuro sempre trazer alguma coisa ligado àquilo que é a realidade. Eu acho que é importante fazer isso. E a universidade, enfim. É complicado. O Fidel Paixão ainda diz pensar global e agir local, tendo em conta a atualidade do país, crise, fazer formação que nos possibilita trabalhar em qualquer ponto do mundo sem necessariamente sair da Angola e de suma importância. Realmente, olha, bom reparo, Fidel, muito obrigada. Exato. A Jurema diz, precisa-se entender que a universidade sistematiza o conhecimento de uma determinada ciência, mas não detém o monopólio da mesma. Por isso, a aprendizagem tem de ser contínua, a fim de que no final do dia tenhamos a competência que possa dar resposta aos desafios atuais da sociedade. É verdade, Jurema, muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Nós vamos voltar numa próxima edição com o mesmo tema e abordar aqui pontos que acabamos não falando, a nossa hora mesmo já bateu, nós não queremos prolongar muito. Por favor, Arnaldo, deixa aqui as tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar, como conseguir o teu livro, e que não é o único, né? Ainda existem mais outros livros, mas esse é o ponto-chave, porque fala mesmo daquilo que é a atualidade ou da realidade que nós estamos a viver aqui no nosso país. Exato. Olha, o meu Facebook é Arnaldo Soba. Eu acabei de postar agora o meu artigo sobre mercantilismo acadêmico. Eu chamo os meus artigos de insight. Quem for ler o meu livro vai perceber porque é que eu chamo dos meus artigos de insight. Às vezes eu gosto também de ser assim um pouquinho excêntrico, né? Mas o meu Facebook é Arnaldo Soba, o meu Instagram é Arnaldo Soba, tudo junto, né? @Arnaldo Soba. O meu LinkedIn também é Arnaldo Soba. O meu Threads é Arnaldo Soba. O meu X também é Arnaldo Soba. É só vocês procurarem Arnaldo Soba e vão lá me encontrar. O meu livro, infelizmente, já está esgotado. Lembrem-se que eu disse que eu publiquei o meu livro em 2021, em setembro, e infelizmente esgotou, já não está disponível. Tem aqui uns pouquíssimos exemplares que eu geralmente, diríamos, guardei justamente para alguns eventos como este, né? Para alguns eventos em que eu vou e participo. Então, tem já um ali para Churrânia e eventualmente um, não sei, depois para não gerar conflito. Não queria aqui prometer ao público. Já devo uns tantos livros a algumas pessoas que não consigo entregar. Mas eu estou com pretensão de fazer uma publicação revista e aumentada, porque depois de ter publicado o meu livro, eu fui escrevendo, continuei a escrever outros artigos que não constam neste livro,
E então quero fazer uma republicação, se Deus quiser, em 2025, lá no final, ou no início de 2026. Mas, epá, se quiserem, eu posso dar emprestado o meu livro, que eu tenho aqui. Para quem conhece a minha cara, posso dar emprestado e leia e depois devolver. Ou também podem encontrar em algumas bibliotecas. Eu também doei para algumas bibliotecas, penso eu. E aí então podem também encontrar. Muito obrigada. Não vai mandar beijinho nem abraço para ninguém, né? Já podemos não, eu não gosto de dar beijinhos e abraços, porque depois alguns vão reclamar que não dei a ela. Enfim, vou dar assim de forma genérica. Dou um abraço e beijinho para todos que estão a assistir a live. E, enfim, assim já estão todos cumprimentados. Os que estão a assistir e os meus familiares que não estão a assistir, mas que sintam-se aqui abraçados por mim. É isso, muito obrigada, Arnaldo. De certeza que nós vamos voltar a fazer o convite, porque ainda ficaram muitas pulgas na orelha, tanto para os internautas quanto para mim, porque eu aqui preparei uma checklist de perguntas interessantes. Hélio, muito obrigada. Sigam a página da Nerd, partilhem muito esta live, porque é importante, as pessoas precisam saber mais sobre isso, precisam saber por que estão a estudar, por que estão nas universidades, por que estão numa universidade e como é que está atualmente o mercado de trabalho. É só seguir PodNerd ou Nerd Culture, vão encontrar tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube também, temos aí as nossas páginas todinhas. Beijinhos e abraços para todos. Eu sou a Tchurrania Gonçalves e amei estar aqui desse lado a conversar e a partilhar esse tema maravilhoso. Arnaldo, Obrigado, Tchurrania. Obrigado também, Efraim, pelo convite. É um gosto. Eu acho que podemos fazer outras sessões, ainda que fossem presenciais, para ter também aqui a participação dos outros colegas. Eu acho que é uma questão bastante pertinente, que tem que se explorar, tem que se estressar. Porque no final do dia, se nós não conseguimos explorar isso, vamos ter muita gente frustrada e não faz muito bem. Temos aqui uma juventude frustrada por não ter conseguido aqui alcançar as suas sonhos. Né? Giovanna, permita-me só ler aqui um texto muito rápido que eu queria muito ler, que é do Bruno Perrini, que diz assim: muitas vezes nós costumamos a dizer que, por exemplo, todo mundo tem que ser, enfim, tem que ser licenciado, todo mundo tem que ser chefe. Todo mundo tem que ser chefe. Há um texto, deixa-me só que eu postei, já não me recordo aqui, mas diz mais ou menos assim: é falso a ideia de que todos devemos ser empreendedores. É falso. Porque se todo mundo pensar em ser empreendedor, quem vai trabalhar para nós? Às vezes nós pensamos, todo mundo tem que ser empreendedor. Não, isso é ilusório, é falso. Porque senão, se eu for empreendedor, a Tchurrania for empreendedor, todo mundo for empreendedor, vamos ter um efeito cascata, ninguém vai trabalhar para ninguém. Portanto, isso é falso. Mas nós temos que tirar da escola, né, a ideia de que todo mundo que sai da universidade tem necessariamente que ir para o mercado de trabalho, ou seja, tem que ser empregado de alguém. Eu acho que temos que tirar essa ideia. A escola tem que rever esse conceito de pós-licenciatura. Né? Tem que dar essas duas alternativas. A pessoa sai da universidade para poder ser um profissional no mercado de trabalho, no seu curso, ou também dar a oportunidade da pessoa ser empreendedor. Então, essa é a minha nota final. Muito obrigada. Obrigada a todos também que nos acompanharam. Nós vamos voltar numa próxima edição. Fiquem atentos às páginas da Nerd, porque temos novidades. O próximo episódio não serei eu a apresentar, será uma das minhas colegas. Arnaldo, eu vou ficar à espera do meu livro, ansiosa para ler. Eu gosto de ler. Vai chegar. É isso, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, tchau. Até a próxima. Vou aguardar o convite, provavelmente 2025. Tá bem, assim será. Até já. Até já, tchau.